feriadão, Atibaia Pode Mais a todo vapor, com uma convidada super especial, uma querida Araceli, da Progesconte, recém-chegada em Atibaia. Araceli está aqui em Atibaia fazem 3 anos. Fizemos uma grande amizade, uma pessoa muito querida, e eu fiz questão de convidar a Araceli para estar no nosso podcast, porque a área dela é contabilidade, é uma área que eu acho muito importante, tanto para os pequenos, para os médios empresários, para você que tem MEI, para você que precisa atualizar imposto de renda, a parte tributária, né, Araceli? É tão importante. Eu queria apresentar a Araceli. A Araceli é a esposa do Nelson, gente, mãe da Emanuela e da Maria Luísa. A Araceli é proprietária da Progesconte. A gente vai deixar os contatos da Progesconte. Você que está precisando de um contador de confiança, um contador consultivo, ela vai falar muito para a gente nessa manhã da contabilidade consultiva, o que ela tem de diferente da contabilidade tradicional. Ela fica tete a tete com o cliente, vivenciando diariamente praticamente toda a parte contábil, dando uma assessoria bem especializada para gente que é pequeno empresário. Araceli, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria agradecer você pela presença e informar quem nos assiste que a Araceli é patrocinadora, a Progesconte é patrocinadora do nosso evento do Rotary de lançamento do Atibaia Pode Mais. Ela entrou com a gente com tudo nesse projeto. Eu tenho uma gratidão, uma honra enorme em receber você aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua chegada em Atibaia. Pelo que eu estudei aqui, parece que você chegou pós-pandemia. Como que foi esse processo, essa transição? Vocês vieram de São Paulo, né? De São Paulo. Primeiramente, quero agradecer, Cris, pelo convite, estar aqui nesse projeto sensacional, que eu tenho certeza que já é sucesso. Vamos lá, estou aqui há 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, vim pós-pandemia, em busca de qualidade de vida. Né? A gente já vinha muito para cá, porque meu esposo tem parentes aqui, e eu falava, um dia eu vou para o interior, e se eu for, eu vou para Atibaia. Né? Eu achei uma cidade muito bonita, uma cidade gostosa, com um clima bem bacana. E eu falei, é aqui que eu quero criar minhas filhas. Vocês já tinham esse desejo, então? Eu já tinha. Olha, que legal. E a pandemia proporcionou isso para vocês, então? Exatamente, exatamente. Ai, que legal. E depois, né, da pandemia, como eu comecei a trabalhar muito home office, então vir para o interior acabou me proporcionando, né, trazer essa qualidade de vida para a família, para as minhas filhas, enfim. Eu acho que Atibaia, eu falo assim em todos os podcasts, né, gente? A gente ama a cidade de Atibaia. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas da cidade de Atibaia falando mal da nossa cidade. Eu acho que Atibaia ela tem um diferencial muito grande nessa questão de qualidade, essa questão do tempo, né? Você que morava em São Paulo, quanto que era o seu tempo de deslocamento para ir atender um cliente, para gente que é mãe? Exato. E como que foi essa mudança de vida para você no começo? Fala pra gente. Não, sensacional. E uma coisa assim que ficou muito marcada é a minha filha mais velha, ela não sabia andar de bicicleta. Então ela aprendeu a andar em Atibaia e isso também ela traz, né? Ela fala, poxa, em São Paulo a gente não tinha essa condição, né? Até legal. Por questões de trânsito e por segurança também, claro. E aí a gente traz isso, né? Então, assim, para mim, eu não tive dificuldade de adaptação nenhuma, pelo contrário. Né? E até eu falo, gente, os moradores de Atibaia devem me odiar, porque eu quero trazer todo mundo, meus parentes, meus amigos. Eu falo, gente, é sensacional. A cidade está em plena ascensão, né? Eu falo para todo mundo, é um caminho que não tem volta. O pessoal de São Paulo está migrando para o interior mesmo. E a gente está nessa rota muito próxima, né? A gente está próximo de Campinas, a gente está próximo de Minas, das estradas Dom Pedro. E eu falo assim, eu fico feliz que as empresas... Eu fico muito feliz quando o empresário vem para Atibaia. Eu falo assim, porque é a oportunidade de oferecer empregos, tantas oportunidades profissionais. A cidade tem que crescer. O crescimento ordenado, organizado, ele não é um problema. Araceli, eu queria que você falasse um pouquinho do tema, que é um tema assim que eu nunca tinha ouvido falar. A gente que é empresário, empresas de pequeno e médio porte, MEIs, a gente está muito habituado com uma contabilidade tradicional.
e você faz uma contabilidade consultiva. É esse o nome? É isso mesmo. Eu conheci a Araceli nas rodadas e eu nunca tinha ouvido falar o que é uma contabilidade consultiva para quem não conhece. Vamos lá. Eu tô no mercado, né? Eu sou formada há mais de 10 anos, quase 15, e trabalhei sempre no mundo corporativo, né? Fazendo o tradicional. E aí, na pandemia, eu fui para o home office, tive que me desligar da empresa que eu trabalhava, e aí eu ficava me questionando. Não é possível que a contabilidade é só isso. E aí, ali, né, no meio do Instagram, daquelas coisas todas que a gente, durante a pandemia, se envolveu bastante, eu ouvi um mentor falando sobre a contabilidade consultiva e aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui atrás. Aí o que aconteceu? Eu comprei um treinamento dele e não fiz. Não. Paguei e não fiz. Porque pandemia, as crianças, aquela coisa toda, deixei para lá. No ano seguinte, eu falei, não, gente, eu paguei o curso, vou tentar de novo. Mas já tinha vencido, mas aí eu renovei e comecei a fazer. E aí foi onde eu conheci a contabilidade consultiva. Então, a contabilidade consultiva, ela foge, né, do tradicional, que é ali a emissão da guia, a folha de pagamento, o que a gente já está habituado aí no dia a dia, e ela traz um outro cenário para o empresário. Porque eu percebia que o empresário, ele tem várias dificuldades que ele não tem esse apoio por outros meios, por outros caminhos. E aí eu falei, poxa, o contador, né, nesses treinamentos também que eu fui participando, foi me dando essa clareza do quanto é importante você ter o contador do seu lado. Verdade. Porque o contador, ele pode te ajudar, não é só ali na contabilidade, na guia, na folha de pagamento dos seus funcionários. Ele consegue te ajudar com tecnologia, ele consegue te ajudar com gestão de processos, das próprias pessoas, que é a parte mais RH ali, né? A parte de trazer o funcionário para perto, que é aquilo que a gente estava conversando até antes, de ter as pessoas perto da gente, que é importante, manter motivado. Questão de investimentos, eu tinha muitos clientes com dinheiro parado em poupança. Olha. Então, hoje, a Progesconte tem uma parceria com o Banco XP, então eu tenho um consultor para os meus clientes. Que legal! Exatamente. Então, hoje, o cliente, quando ele vem para a Progesconte, ele tem todo esse diferencial de atendimento consultivo. Né? Eu fico do lado do empresário, eu abraço. Né? Porque quando eu resolvi empreender, Cris, eu acho que é bem importante falar, eu tracei um objetivo, uma meta, que é ajudar o empresário, porque eu sou empresária também e eu sei das dores que a gente tem. Ai, eu tô assim muito surpresa com o que você está me falando, porque a gente que é o pequeno e médio empresário, né, do nosso país, a gente fica com aquela imagem que o nosso contador é puramente para assuntos tributários. Basicamente isso. E um RH para quem tem mais funcionários e tudo isso. E eu nem imaginava que tinha toda essa assessoria na parte financeira mesmo, que os contadores podiam... Nossa, assim, uma surpresa para mim, viu? Não, e é muito bacana, porque hoje o empresário, quando você fala da contabilidade consultiva... eu ouvia muito, Cris, eles falando assim, contabilidade, o contador é um mal necessário, né? E hoje esse cenário, graças a Deus, está mudando. É um bem necessário, É um bem necessário. Eu consigo trazer para o meu cliente hoje uma clareza que ele não conseguia enxergar antes. É verdade. Né? Não adianta eu chegar e apresentar para você um balanço, porque para você aquilo ali são números, né? Uma coisa que eu tenho assim muito convicta na questão de contabilidade é a questão da confiança. E eu quero que você fale disso, porque eu te conheço recentemente, mas você já demonstrou assim, o quão ética. E isso vai além de um quesito profissional, isso vai além da competência. E eu queria que você falasse assim, se você já teve algumas histórias, a gente já ouviu histórias, por exemplo, aqui em Atibaia, de empresas que mandavam o valor dos tributos para determinadas contabilidades e as guias não eram pagas, o empresário não tinha controle nenhum. Então, eu quero que você fale assim, é muito importante esse quesito confiança entre o empresário e o contador dele. E se você teve alguma experiência de algum cliente que chegou até você, que já tenha vivido alguma história desse tipo, e o que você oferece de contrapartida em quesito segurança para os seus clientes. Perfeito.
Vamos lá. Primeiramente, eu não trago esse conceito de que o contador tem que pagar o tributo. Né? Eu acredito que o empresário carrega essa responsabilidade. Né? Justamente por isso. Olha que importante isso. Se você... Olha que, como esse podcast ele é importante. Olha que instrução que ela está passando para você que é pequeno. Não faça mais isso. Não mande o dinheiro para o contador pagar guia, independente. Existem contadores super competentes, íntegros e honestos. Mas isso que ela está ensinando para a gente é muito importante. As guias elas têm que ser pagas por nós, pelo proprietário da empresa. Continua, Araceli. É isso aí. Tanto que no trabalho consultivo, nós temos a terceirização do departamento financeiro. Olha! Né? Que traz aí também uma economia para o empresário, traz uma confiança, porém, tem que ficar bem claro que dentro desse produto, desse serviço que a gente presta, nenhum momento, nenhum funcionário meu, nenhum colaborador está autorizado a liberar pagamento. Não, isso faz o gerenciamento para o empresário, mas quem faz a liberação no banco lá, que dá o ok. Empresário. Olha que legal. Eu tenho visto que está crescendo muito esse segmento, né? Sim. Dessa assessoria financeira em contas a pagar e em contas a receber. Depois eu quero que você explique um pouquinho disso para a gente também. Explico sim. Então é assim, Cris, essa questão da confiança, né, claro, ela vem com o tempo. Né? Tanto que 95% dos clientes, eles vêm através de indicação porque você cria ali o elo de confiança. Então, normalmente, cliente indica cliente. Né? Ou assim, através de uma conexão, quando você normalmente está insatisfeito já com seu contador por atendimento por alguma outra coisa, você acaba, eu conheci a Araceli, achei o trabalho dela bacana, e aí pode acontecer também. Mas, assim, hoje, por exemplo, investir em patrocinado de Instagram, Google, enfim... Traz retorno? Pode até trazer, mas é um processo lento. Por quê? É um trabalho, né, um serviço que depende de confiança, principalmente. Porque ali a gente tem toda a visão da empresa e do empresário. E não tem como fugir disso. Né? E aí cabe ali a ética, né? A gente manter toda essa questão de segurança, de confiança. Hoje em dia... com a tecnologia, isso ajuda bastante. Então, assim, eu carrego muito comigo. O que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não faço com os meus clientes. Legal. E mesmo porque é um segmento dentro da empresa que uma falha nesse processo... Eu sempre falo de tributário, basicamente, né? Pode custar muito caro para o empresário, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma questão que eu já vivi no meu passado, e graças a Deus hoje eu não vivo mais isso, que é a questão quando... o empresário ele começa a atrasar impostos. O pequeno e médio empresário de Atibaia, creio do Brasil inteiro, né? Esse absurdo tributário que a gente paga hoje nesse país, sem ter nada de retorno em volta, porque a gente paga um absurdo, só que você não tem saúde, você não tem educação, a gente não retorna em nada para a gente. E eu queria que você falasse assim, é muito importante essa assessoria que o proprietário, que o empresário tem hoje, quando aparece, ele está com dívidas tributárias, sejam federais, estaduais, e quando saem os parcelamentos, os descontos, como é importante o contador se antecipar e passar essas informações, porque muitas vezes essa informação não chega para o empresário. E eu queria que você falasse como que você trabalha nesse quesito quando um empresário... Eu queria que você falasse assim, gente, você que está com dívidas tributárias e fiscais, vai lá procurar a Araceli, a gente vai deixar o contato da Progesconte no final. Araceli, a pessoa te liga e fala, ó, tô devendo simples, nem sei como que tá minha dívida há anos. Como que funciona esse processo para você? O que você consegue hoje em meios legais, jurídicos, ajudar o pequeno empresário hoje que está com dívidas fiscais? Vamos lá. Primeiramente, Cris, eu trabalho com planejamento tributário. Porque hoje a gente tem aquele conceito, eu estou no Simples, eu estou pagando menos. Não, nem sempre. Olha que importante isso. Isso é muito importante. Você está falando para mim que tem empresas que você desaconselha a sair do Simples e entrar no lucro presumido. Ou até no lucro real. Olha. Vai depender muito desse planejamento que a gente faz, esse acompanhamento que hoje eu faço com os meus clientes. Né? Eu tenho aí um nicho, uma carteira... razoável da área da saúde, médicos, dentistas, enfim. Existem alguns benefícios tributários que muitas vezes eles nem conhecem, então hoje eu consigo trazer através do planejamento, né? Antes mesmo, antecipar
Antes que ele fale, nossa, eu estou pagando muito imposto, eu já consigo mostrar para ele que a gente consegue reduzir. Você está falando para mim que é um profissional liberal. Sim, também. Um MEI. Também. Então existe recursos. Você está falando para mim que se a pessoa está com dúvidas nesse quesito, você presta algum tipo de consultoria? Isso mesmo. A pessoa necessariamente não precisa nem ser cliente hoje da Progesconte. Exatamente. Mas ela te liga e te faz... Gente, olha que informação importante. Araceli, dá para você levantar para mim? Existe algum mecanismo jurídico, técnico, dentro da contabilidade legal para que eu pague menos impostos? Sim, existe, com certeza. Que legal, hein, com gente? certeza. E até mesmo, voltando à questão das dívidas, enfim, o governo ele vai lançando, claro, essas informações costumam chegar para a gente antecipadamente, né, por conta dos órgãos, dos conselhos que a gente tem acompanhado ali, que mandam as informações. Então, a gente sabe disso antes, né? E é importante alertar até para o empresário se preparar para aquele momento. Que legal. Né? Normalmente, ali no final do ano, o governo começa a fazer alguns incentivos. Às vezes, ele libera no meio do ano. Eu falo que é sempre uma caixinha de surpresa. Né? Então, é importante que o contador, através assim, de alguma forma de comunicação, WhatsApp ou pelo próprio Instagram, né? Se você segue ali o seu profissional, né? O profissional que você confia, esteja antenado em relação a isso. Porque no momento que... E normalmente o governo, o que ele faz? Ele libera de forma rápida. Então, você piscou, já passou e você perdeu aquele benefício. Então, esses prazos são muito curtos. Normalmente, sim. Olha. Normalmente, sim. Gente, olha como tá sendo rica essa entrevista. Aí, gente, eu tô amando fazer esse podcast. Porque pra gente que é empresário, olha quantos recursos. Eu sempre falo assim pra todos os empresários que convivem comigo e me conhecem. Às vezes o empresário vira pra mim e fala assim, nossa, tá tão difícil. Olha, a conta não fecha no fim do mês. Eu sempre falo assim, e os ralos que estão abertos? Dentro da nossa empresa que o dinheiro escoa, o dinheiro tá entrando. Então eu falo assim, olha que trabalho importante que ela faz. Às vezes a economia que você vai ter na parte tributária paga a sua conta de luz. Você consegue admitir um funcionário a mais. Então, como é importante essa assessoria? Eu queria... Você tem mais alguma coisa para concluir nesse assunto fiscal simples? Não, e assim, Cris, o que eu percebo também que é importante ressaltar, que o empresário, muitas vezes, ele só vê ali a guia e fala, nossa, tudo isso, eu acredito, por isso que eu acredito muito na contabilidade consultiva, do contador perto, para ele ter essa liberdade de falar, Araceli, o que aconteceu e que a gente possa explicar. Não, muitos pensam assim, tá lá, tá com o meu contador, ele sabe o que ele está fazendo. É importante que o empresário entenda aquilo que está acontecendo também. Então, os meus clientes, eu mando ali um relatório bonitinho, explicando o que está acontecendo, quanto foi a alíquota efetiva, para que ele tenha clareza. E se ele tem a dúvida, entrar em contato. A gente faz reunião ou conversa, às vezes, ali pelo WhatsApp, dependendo do caso. Então, é importante também que o empresário esteja perto do contador para entender o que está acontecendo. E vem aí um assunto que vale outro podcast depois, que vai ser a reforma tributária. Né? Com certeza marcaremos o segundo. Eu já estou me comprometendo com a Araceli aqui, gente. Isso é muito importante. A gente tem que ser instruído. Sabe? Olha que podcast importante. Quando que a gente ia ter acesso a esse tipo de informação? Se não é um contador vir aqui, um contador ético, que tem conhecimento do que fala, para nos ensinar e nos orientar. A reforma tributária vai vir aí, vai ser uma revolução para empresários. Eu já estou participando de vários treinamentos, vários eventos que a gente vem falando já sobre o assunto. Vai beneficiar a gente em alguma coisa? Ou só vai piorar? Então, Cris, tudo vai depender de como o empresário vai se comportar desse ano para frente, até 2026, que é quando começa a virada, né, dos tributos normais que a gente tem hoje para a reforma tributária. Mesmo para quem está no Simples? Principalmente. Meu Deus. Porque vai ser uma cadeia, né, uma cadeia de impostos. Vamos levar em consideração que, infelizmente, no Brasil, o governo ele não está preocupado aonde vai atingir os contadores ou os empresários. Né? Então, existe aí uma perspectiva já que está no Supremo, no Tribunal, em tudo, vai chegar uma tributação de até 28%, 29%. Meu Deus do céu. É desumano. Mas o empresário ele tem que se preparar de agora. Com uma boa organização. Por que hoje a gente está falando muito sobre gestão financeira, organização financeira?
né? Dentro da contabilidade consultiva, principalmente. Por isso. Embutir isso no lucro dele, né, gente? Porque às vezes a pessoa tá achando que tá tendo X lucro, só que a parte tributária dela tá comendo toda a margem de lucro da empresa. Chega no fim do mês, a conta não fecha, a pessoa nem sabe por quê. Exato. Porque não entende os números. Exato. Gente, como é importante esse tipo de informação. Araceli, eu queria te fazer uma outra pergunta. Tem um segmento que cresceu muito pós-pandemia, que são as MEIs. E eu vejo que a pessoa vai lá, faz a sua MEI, paga a guia no fim do mês ali e não tem orientação nenhuma. Eu tenho uma MEI também, né? E uma vez quase que eu perdi minha MEI. Quase que eu perdi, porque chegava no fim do ano, tinha que apresentar um relatório para Receita Federal, vai para Receita, é isso? Isso, tem uma declaração. Então, assim, eu queria que você deixasse uma orientação para quem é MEI, para quem tem... A MEI dá para regularizar ou a pessoa está em risco de perder? Não, dá para regularizar. Eu queria que você apresentasse para quem está nos assistindo que é MEI em Atibaia, aquele empreendedor, quais são os benefícios de ser MEI hoje e para quem está com a MEI em alguma coisa desajustada ou devendo MEI, que serviço que você presta e que orientação você dá? Vamos lá. O MEI, ele veio, né, como o próprio nome diz, né, microempreendedor individual. Mas o que eu enxergo do MEI? Que ele é um potencial em crescimento, né, que a gente tem que acreditar. E eu tenho até colegas que nem atendem MEI por questão de falar assim, o MEI não quer nada com nada, né? Enfim, mas não é bem assim. Às vezes ele é mal orientado. Ele vai lá, abre e fala, é só para contribuir com o INSS. E não é uma real. A gente tem que encarar que o MEI, ele é um CNPJ. Ele se tornou empresário, né? Muitas vezes vem muitos clientes que eles abrem e não pagam, deixam para lá e não faz as declarações que são essas anuais que tem que ser enviada, informar para o governo, enfim. E aí tem que ter essa preocupação também de cuidar do negócio, né? O que eu falo? Quando a gente abre um CNPJ, eu falo isso para os meus clientes, é como se você tivesse tido um filho, né? Você quer cuidar, você tem que zelar, ninguém quer abrir um negócio para fechar, né? E a gente tem que ter essa tratativa com o MEI também. Hoje, a maioria dos MEIs que me procuram é porque estão estourando o limite. Olha isso. Que é 81 mil por ano. Olha, e eles vêm reclamando, Cris. Porque eu não quero sair do MEI. Eu falo, cliente, isso é ótimo. Você está crescendo. É verdade. Né? A gente tem que pensar dessa forma. Então, hoje eu consigo também atender o MEI, né? Com o trabalho consultivo, mostrando clareza de precificação, do que ele pode ou não fazer dentro do MEI, sobre o controle do limite do MEI, que é importante. Existe aí uma faixa, ontem mesmo atendi uma cliente, que ela não sabia que o MEI pode ultrapassar 20% e fazer o recolhimento dessa diferença. Olha, eu não sabia disso também. Exatamente. Olha, que informação rica, gente. Exatamente. Você que é MEI, você sabia dessa informação, gente? Depois você coloca aí no YouTube da Araceli. Eu não sabia que se ultrapassar até 20%, você recolhe só sobre a guia adicional. Só a essa diferença. Guia extra. Olha, e não tem risco de perder, então, não. Fazendo esse recolhimento. Só tem que tomar cuidado para não continuar ultrapassando, né? Isso é importante também, porque aí você é desenquadrado e aí você tem que retroagir desde o começo do ano. Eu vejo um pouco de medo, de receio, talvez por parte de condição financeira mesmo, às vezes a pessoa de MEI, dela ter que ter um custo. Às vezes eu escuto assim, mas às vezes o custo do contador vai ser mais alto para mim que sou MEI, eu não tenho como marcar com isso. O valor dessa orientação, desse acompanhamento para MEI é um valor acessível para os pequenos hoje? A Progesconte tem um valor diferenciado? Tem. Na verdade, Cris, eu trabalho com duas modalidades. Ou aquele que quer o acompanhamento mensal, ou aquele, por exemplo, ontem mesmo ela me procurou porque ela não sabia nem emitir a nota. E aí eu faço uma consultoria, eu ensino ela a emitir a nota, para ela não ficar dependendo do contador. Que legal isso, né? hein? Conversei com a cliente e falei, quantas notas você vai emitir dentro do mês, por exemplo? Aí ela, de 2 a 3. Aí eu fui muito clara e sincera com ela, porque o meu objetivo não é vender o meu trabalho, é orientar que ela é capaz de fazer aquelas 2, 3 notas, né? Que legal. E aí eu ofereci para ela, falei, olha, você pode, você mesma emitir. A gente vai marcar, eu vou te ensinar e você vai conseguir emitir a sua nota tranquilamente. A Progesconte faz esse trabalho?
Faz, mas eu fui sincera e falei, eu acredito que para você não seja o momento, por questões de faturamento, questões de momento, enfim. Que legal. Eu já deixo o convite aqui. Eu quero receber você passando o lançamento do podcast, que a gente está numa correria contra o tempo com as gravações para a noite do podcast. A gente vai subir, não sei se você sabe, a gente vai subir todas as gravações juntas ao mesmo tempo na noite de lançamento do podcast. Então, quando você estiver assistindo esse canal, esse vídeo aqui da Progesconte, você vai saber que já houve a noite de lançamento no Rotary. E eu já quero deixar o convite para um próximo podcast com você, para a gente falar especificamente do que a Progesconte tem para oferecer para os empresários MEI, o que a gente pode orientar, o que você pode dar de consultoria para isso. A Araceli está chegando em Atibaia há 3 anos, ela tem uma carteira muito grande em São Paulo, mas as pessoas estão conhecendo o trabalho dela em Atibaia, ele é recente, de 3 anos para cá. Eu acho muito importante, Araceli, você entrar nesse nicho dos pequenos, porque eu vejo que a Atibaia ela tem uma dificuldade muito grande. Tudo que envolve valor e atendimento para empresas maiores, os grandes eles sempre acabam se beneficiando maior. Eu vejo na minha empresa assim, ó, eu quero fazer uma fachada para minha empresa. Vem um monte de empresa fazer um orçamento. Ah, eu preciso fazer uma cobertura para a área externa. Vem um monte de empresa fazer um orçamento. Daí você precisa de um banner, você precisa de um adesivo, você precisa de um reparo de uma manutenção. Quando são empresas menores ou valores menores, existe um certo desprezo da mão de obra em atender os pequenos. E eu queria muito a sua ajuda nesse sentido, para a gente ser uma luz, a gente orientar essa pessoa do MEI. Porque eu também tenho um MEI, né? E foi embutido na cabeça da gente, tipo assim... Vou fazer o MEI só para minha aposentadoria. Pago menos INSS, pelo menos lá na frente, me aposento com um salário mínimo e pronto. Então, assim, hoje eu vejo que o MEI, ele vai ser uma ferramenta, pelo que está me parecendo, quando vier essa reforma tributária, o MEI vai ser, para quem tiver muito bem estruturado e orientado com o quesito MEI, pode ser um escape tributário muito grande para os pequenos. Então, gente... Nós vamos deixar o contato da Araceli. Ela tem domínio e conhecimento do que ela faz. E, antes de mais nada, ética e caráter. Eu não tenho dúvida nisso, nenhuma dúvida nisso. Eu estava falando com a Araceli há pouco, antes da entrevista, o podcast, o Atibaia Pode Mais, eu escolho a dedo as pessoas que vão sentar aqui. Sempre vocês vão me ouvir falar isso. Sempre pessoas que compactuam dentro dessa visão de princípios, de caráter, de valor, de ética. E há muito mais um contador, né, Araceli? Muito mais um contador. Eu queria que você... A gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho... como que foi essa transição de São Paulo para Atibaia, as dificuldades que você teve nesse começo. Hoje já se passaram 3 anos, graças a Deus eu vejo que você tem uma estrutura, um aporte muito grande pelos seus clientes de São Paulo, você me falou há pouco que você continua atendendo eles, mas Atibaia, como que foi essa chegada em Atibaia? Eu sinto, Cris, bastante resistência, principalmente como profissional, né, por já ter aí várias contabilidades, né, tradicionais, que estão aí há 20, 30 anos. Então, eu sinto, sim, bastante dificuldade em relação a isso, nessa parte de estar atendendo os empresários de Atibaia. Mesmo porque eu estou trazendo uma contabilidade nova, né? Então, nos eventos que eu participo, na rodada, enfim, outros encontros, quando eu falo sobre a contabilidade consultiva, as pessoas falam, como você falou, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Então, eu estou trazendo algo novo, né? E o novo, ele sempre sofre uma resistência. É normal, é natural do ser humano a gente ter essa dificuldade com o novo, né? Mas eu quero deixar bem claro que eu estou aqui para ajudar, né? Eu gosto do que eu faço por amor também. Isso é muito importante. E eu gosto de chegar quando o empresário fala para mim, poxa, Araceli, como você me ajudou? Além de contadora, eu sou mentora de contadores também. Olha isso. Então, isso é muito bacana.
Eu atendi ontem uma contadora que... Eu até contar uma história aqui rapidinho. O pai dela teve um AVC e ele era o responsável pelo escritório. Ela me chamou desesperada. Falou, Araceli, eu não sei fazer nada, me socorre. Enfim, aí ali eu fiz uma mentoria, ajudei ela em alguns quesitos. Ela ficou super feliz. Isso me dá um prazer, sabe, Cris? Quando ela mandou no WhatsApp, Araceli, você salvou a minha vida, o cliente do meu pai, que ele tem há 20 anos, eu não sabia como agir. E você chegou, apresentou ali o seu conhecimento, o seu trabalho, me ajudou, me socorreu. Então, esse é o meu objetivo, a minha meta, o meu foco é ajudar os empresários a prosperarem, a enxergar o negócio deles como um filho mesmo, que tem que ser zelado, cuidado. Que legal. Eu falo assim, tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. Então, eu fico triste quando eu vejo, às vezes, a Atibaia, ela carrega essa resistência com relação aos novos que estão chegando. Eu e a Alexandre, a gente chegou em Atibaia fazem 30 anos. A gente viveu muito isso no começo. Muito. Há 30 anos atrás, eu cheguei em Atibaia, nós tínhamos um cliente. Eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem andar nas ruas de Atibaia. Eu tinha acabado de me formar em administração, nos casamos muito jovens, né? E nós começamos uma salinha de 4x4, eu e Alexandre. E a gente passou por todo esse processo de construir uma relação de confiança. Então, assim, eu falo assim, eu sei que a gente tem um pouco de dificuldade nisso em Atibaia, só que hoje a gente tem que entender assim, o mercado cresceu, Atibaia está em plena ascensão. Profissional. Eu fico feliz quando eu vejo empresas chegando em Atibaia. Isso me agrada muito, sabe? Eu falo assim, empresas chegando, são empregos sendo gerados, mais opções que a gente tem. Então, eu queria dizer que foi um prazer enorme, enorme. Como é rica essa experiência de podcast. Eu tô vivendo, a gente tá só começando, gente. Mas como eu tenho aprendido, eu falo assim, como é rico pra gente, como eu saí desse meu universo que era só administrar uma empresa de informática e conhecer mais de outros assuntos. Foi muito importante. Pena que passa tão rápido, né, Cris? Dava pra ficar aqui o dia inteiro. Foi muito importante a Progesconte ter estado logo no início do Atibaia Pode Mais. Eu já deixo o meu convite aqui. Você vai vir como minha convidada, passando o lançamento. Você já pode ir preparando aí. Nós vamos fazer um segundo podcast falando especificamente de orientação para você que é MEI. Enquanto isso não acontece, a gente vai deixar no final do podcast o Instagram da Araceli, o contato da Araceli, e você já pode se comunicando com ela. Eu queria que você encerrasse. Você falou algo aqui no meu questionário, eu faço questionário para os meus entrevistados, viu, gente? Para a gente conhecer o universo dessas pessoas. O quesito família. O que você teria para dizer para o seu esposo e para suas filhas? O que você pode deixar de mensagem para elas? Porque um podcast vai ficar por toda uma vida dentro de um canal. E daqui muitos anos pode ser que eles estejam assistindo. Olha, minha mãe lá em 2024 teve no Atibaia Pode Mais. Que mensagem que você gostaria de deixar para sua família? A minha eterna gratidão, né? Eles são a minha motivação diária, eu falo, né? Não é fácil, é muito difícil você ser mãe, empresária, esposa, não é fácil. É uma luta diária. Mas eu carrego comigo, desde quando eu resolvi empreender, que eu quero deixar um legado. Né? Que lindo. Então, eu tenho muito orgulho disso, a minha filhinha de 5 anos fala, a minha mãe é contadora consultiva. Ai, que lindo. Né? Então, isso enche meu coração de orgulho, eu quero agradecer eles. As duas estão lá agora, nesse momento, se virando como pode. O esposo foi para São Paulo trabalhar, mas a gente está firme e forte, então quero agradecer eles, o apoio, a torcida que eles têm em me ver crescendo, em me apoiar, em me ajudar, isso é muito bacana. E esse é o nosso objetivo, né? Araceli, nós nos conhecemos nas rodadas, né? Eu cheguei até a Progesconte através da rodada de negócios e eu queria te agradecer pela confiança. Que desde o começo, nas rodadas, hoje a gente já conseguiu construir um nome das rodadas da Alfândega Conexões, e assim que eu lancei
o Atibaia Pode Mais, eu abri isso para as pessoas da rodada. A Araceli, acho que foi a primeira ou a segunda pessoa que me mandou uma mensagem falando assim, a Progesconte vai entrar como patrocinador. Eu queria dizer que foi uma honra ter você aqui. Eu desejo o melhor de Deus para a sua vida profissional, principalmente para a sua família. Amém. Eu falo, dentro da nossa casa está o nosso maior tesouro. É verdade. Agradeço muito a Deus por ter te conhecido. Eu quero encerrar fazendo umas perguntinhas rápidas para a gente conhecer da Araceli, tá bom, Bora gente? lá. Qual o seu propósito de vida? Ajudar os empresários a prosperarem. Olha, gente, que nobre! Isso é nobre demais. Qual a sua comida favorita? Japonesa. Olha! Gente, eu não como nada de japonês, sabia? Nossa, adoro. Eu nem passo. O Alexandre vai com os meus filhos. Eu não consigo comer comida japonesa. Mas posso entrevistar você, que tem um restaurante japonês, viu, gente? Quem sabe eu mude isso. Perfume. Adocicado. Olha! Fruta. Fruta. Quase todas. Olha, que legal. Gosto bastante. Um hobby. Um hobby, ficar com as minhas filhas, com a minha família e cozinhar. Adoro cozinhar. Cozinhar. Olha, Adoro tão raro cozinhar. isso hoje em dia, hein, gente? Adoro, adoro. E com toda essa rotina maluca, Adoro. ainda, olha, que legal, né? E o que você considera de mais importante na sua vida hoje? A minha família, a família que eu construí. E Deus. Não, Deus tem que estar sempre na frente, né? Exato. Eu falo assim, toda vez que eu abro um podcast, eu falo para Deus assim, Senhor, o trono da glória é teu, não é meu. Eu nunca vou deixar essa posição do podcast, independente dele ficar pequeno ou se ele crescer muito, eu não vou deixar isso acontecer. Me vangloriar, me tornar uma pessoa soberba. O Atibaia Pode Mais, ele vai estar sempre de portas abertas, recebendo todos com a honra devida, é um prazer para mim fazer o podcast e eu falo assim, Deus vai estar sempre na frente do Atibaia Pode Mais. Eu falo assim, Senhor, Atibaia Pode Mais sem Jesus nunca vai acontecer, nunca. E eu agradeço muito a Deus por ter estado com você nessa manhã, numa manhã chuvosa, gente, uma manhã chuvosa. E eu tô saindo daqui dessa entrevista muito feliz em ter recebido você. Eu também. Foi um aprendizado rico e eu não tenho dúvida que você tem muito mais a oferecer para Atibaia. E a Progesconte trouxe aqui uma lembrancinha para você. Ah, gente. Como forma de agradecimento. Gente, eu amo chocolate. Ai, meu Deus, que delícia! Como agradecimento pelo convite, pela oportunidade. É muito importante que alguém abra, né, esse espaço para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Que legal. Eu não sei se você sabe, eu tenho hábito todas as manhãs de anotar o meu tempo com Deus, os meus pedidos de oração, as minhas conquistas. Então, tá acabando minha caderneta, eu quero dizer que a Progesconte vai estar nas minhas manhãs, viu? Que bom. Vai estar nas minhas manhãs, no meu momento com Deus. Eu amo chocolate, gente. Que gratidão, muito obrigada. Eu quero dizer que todos os meus entrevistados terão a caneca do Atibaia Pode Mais, que tá ficando maravilhosa. Uau! Mas vocês receberão só no dia da noite do lançamento. Mas eu tenho uns mimos para os meus convidados. Ontem acabou o kit da Belíssima, mas eu vou pedir para a Belíssima te mandar um, viu? Tá ótimo. A Belíssima, nossa patrocinadora, um cheirinho pro seu carro. Oba! Uns mimozinhos. Oba! E eu tenho aqui uns mimos que eu comprei lá na Casa Riviera, gente. Lá em Riviera, e eu tô dando para as minhas mulheres queridas, amadas. Uau, é um bolzinho Cris. muito fofo. Muito obrigada. Araceli, foi um prazer. Obrigada por tudo. Obrigada por confiar nesse projeto, Obrigada que a gente está só começando. Você que assiste a gente, dá o seu like, faz o seu comentário, ajuda a compartilhar o Atibaia Pode Mais em Atibaia e toda a região. Esse projeto ele é um projeto nosso, para o pequeno, para o médio, para o grande. Vai ter sempre o meu contato. Você que quer vir conhecer o estúdio, tomar um café com a gente, seja muito bem-vindo. Dá o seu like, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, se inscreve aí no YouTube
e dá o seu sininho pra gente, que você vai ter sempre as atualizações de todo mundo que tá chegando e passando por aqui. Um beijo enorme, que Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família, e que tudo que a gente passou aqui nessa orientação venha transformar a sua vida. Você que é MEI, contata a Araceli, vai mudar a sua história. Essa parte tributária de imposto é uma coisa que deixa a gente que é empresário sem dormir. Aproveita essa oportunidade de pessoas éticas, bons profissionais corretos e faz um contato com a Progesconte. Gente, um abração, até mais, querida. Um grande beijo. Obrigada, na noite de lançamento, tamo junto. É isso aí. Até Obrigada, mais, gente. Cris, Tchau, tchau.